Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos telenautas. Depois de muito tempo, depois da nossa eliminação para o Cortinas, que veio a ser o campeão paulista, adiantando aí um pouco do nosso vídeo, a gente está voltando aí com todo vapor, porque também não teve muitas notícias, teve algumas ventiladas que nós já havíamos dado aqui há muito tempo, porém não teve muitas notícias. O Santos fez aquele jogo treino com o Curitiba, deu a lógica hoje. E não tem muita. Não tinha muito o que falar. E a gente está marcando aqui o início da nossa cobertura anual do Brasileirão Série A. E o Santão indo nas demais competições, porém a tabela a gente sempre passa aí da Série A, dos jogos. Isso nós já fazemos ano passado, quando iniciamos o canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu amigo, que nos acompanha, que nos dá a sua honra de nos assistirmos, né? O Everton aqui falando, vulgo Santista. Antes de mais nada, eu não estou com a camisa do Cortinas, camisa do Santão. Hoje aqui, em especial, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Opa, cadê mais para trás um pouquinho? Aqui, Santos mais popular, uma camisa referenciada e com toda a reverência ao nosso Serginho Chulapa. É uma camisa muito bonita aí dessa organização aí chamada Santos Mais Popular, que homenageia alguns dos nossos ídolos eternos. E eu tive a honra e o prazer de estar adquirindo a minha, e todas essas camisas são edições ilimitadas. Bom, o Vitinho já explanou aí qual vai ser o nosso foco e rumo aí do nosso segundo semestre, né, no mundo futebolístico. Estávamos aí realmente de férias, como nos primeiros vídeos que postamos aqui no canal. A gente não, como nós não somos jornalistas, né, nós somos apenas amantes do esporte, do futebol e do Santos, a gente traz aquilo que é concreto, a gente traz aquilo que realmente aconteceu, né, de fato, a não ser que a bomba que eu trouxe em um vídeo, né, quem assistiu, assistiu, e ontem começou a repercutir, tá? A notícia eu fiquei sabendo, passei para o Vitor e a gente anunciou no canal, mais ou menos lá no dia 19, 20 de fevereiro, não se assustem se vocês verem o nome de fulano vinculado ao Peixão, e parece que está acontecendo. Como acabei de falar, não vamos falar que o Messi já é jogador do Santos, que pode ser, mas onde a cortina, onde a fumaça, há fogo. Então, o meu destaque inicial é isso, meu amigo Vitor. Vamos cobrir o Santão aí muito fortemente nessa Série A, né? Eu estou muito entusiasmado com a volta do Peixão à Série A. Ah, Everton, para ser campeão, para ser vice, para chegar onde? Não, eu estou com saudade, com saudades de ver um jogo do Santos na Série A, porque o que aconteceu ano passado, como diz o meme, o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro o que aconteceu, apagou-se o ano de 2024 da minha memória, futebolisticamente falando, e teve esse ato de um ano, e agora voltamos à Série A, estreamos contra o Vasco da Gama, lá em De Vasco. quem? Opa, Quem é o comandante? De quem é o comandante? do Pipe Coutinho, do Dimitri Payet, que já vou começar o vídeo assim, ó. Antes de chegar no teu comandante, porque todo elenco recheado de atrações precisa de ter um comandante à altura, né? Hum, Então, assim, a gente teve o Coutinho, né, uhum. que voltou aí pro Que Vasco, o querendo Coutinho demais. voltou. Ele quer demais jogar no Vasco, a gente pode ver que ele quer muito estar jogando no Vasco. A gente tem o Dimitri Payet, que o nosso grande Daniel Jogadas, ele fala assim: boa noite, pessoal. Né? O nosso querido Daniel, um beijo para você, trouxe aí em suas redes sociais o Dimitri Payet, que no ano de 2025 tem exatamente 0 gols, 0 assistências e uma amante. Esse é o Vasco da um elenco desse, né, com o nosso pirata Cada Vegete. um com seu foco.
O nosso Vegete fazendo apenas um gol. Um jogador angolano que pô, deu desespero de ver ele jogando um dia aí. Todo esse circo precisa de ter um treinador à sua altura. Vasco, comandado pelo Pepe Carilli. Já vou adiantar aqui, ó, até a quinta rodada do Brasileiro. Pelo menos. Pelo menos. Tô sendo Otimista. otimista com o cara. Então vamos fazer assim. Nessa primeira parte do vídeo, pessoal, eu combinei com o Everton, vamos passar alguns campeões estaduais aí para quem gosta de um cartolinho aí. A gente não tem patrocínio por enquanto da senhora mãe Globo, porém a gente faz aqui, nós jogamos. Estamos pensando até em criar uma liga com os nossos amigos, como fazemos todo ano. E então, para aquele amante do Cartola também, do seu fantasy futebol, a gente vai passar alguns campeões que são os principais, acredito que são os mais recorrentes assim para nossa realidade de Série A. Os relevantes, né? Sim, porque por exemplo, na Alagoas foi o CRB, mas o CRB não está na Série A, É. não vai ser relevante para a gente. Vamos fazer o seguinte, A tentar gente passar pula o o estado G13. do. Pode Não, ser. o G13, Pode os pôr. 13 principais times aí do brasileiro, campeões. Beleza, e como no estado do Paraná não tem nenhum representante, a gente já pula o estado do Paraná. E ó, os próprios paranistas, né? Não, paranaenses, paranista é quem torce pro Paraná, os próprios paranaenses estão morrendo de medo. Papo sério mesmo. Eu vejo o vídeo deles aí, vejo algumas coisas de outros times também, eu não sou alienado. O estado do Paraná morreu pro futebol, né? O Opa! Paraná Clube, um time tradicional, sem divisão de novo na Série B do Campeonato Estadual, que é fraquíssimo. O Coritiba sendo ali maltratado pela SAF, uma SAF que comprou um time no Paraná e comanda o time aqui de São Paulo. Enfim, e o Atlético Paranaense aí na mão do Petralha. O Paraná está sem futebol, está sem representante na Série A, Tá com igual o apenas Espírito Santo, é isso que tu quer me dizer. tá igual ao Espírito Santo. E a final do campeonato lá é dois times sem expressão nenhuma: Operário e Maringá. Opa, acontece. Mas pode puxar aí o G13 Ó, igual você o, falou. o campeão gaúcho foi o Inter, né? Ganhou o Grenal do Grêmio. O Grenal é contra o Grêmio, mas foi os dois finalistas, né? Deu a lógica Então, então. deu a lógica lá no Sul. O Inter ganhando do Grêmio é o natural. Lembrando que o técnico do Grêmio é o Quinteiros, que recusou vir para o Peixão, hein? O Galo Tá não dispensando conseguiu, todo mundo. tá metendo a ficha lá e com a cordinha, ó, no Ó, pescoço. Também não sei se chega na 10ª rodada, tá? Mas é isso. Em Santa Catarina, um campeonato totalmente bagunçado, um campeonato que, para falar bem da verdade, ainda não acabou. Provavelmente terá tapetão, terá juiz, terá julgamento, mas lá deu Avaí com um baita escândalo o campeonato inteiro. Não sei se você viu. não foi muito diferente do estado de São Paulo, então, é isso que tu quer me Não, dizer. lá foi pior, mano. Lá foi, tipo, gritante. Teve um jogo que o juiz alterou o resultado na súmula, tá ligado? Tipo, o cara fez o gol, aí o juiz acabou. Aí, tipo, ficou 2-1. Na súmula ele pôs 1-1, mas o jogo tinha ficado 2-1 e ele deu o que tava na Ou súmula. seja, a várzea do estado do. Na final foi Avaí e Chapecoense e o juiz deu um pênalti inexistente. Nice, A eu vi. torcida brigou com o jogador. Vixe, O Maria. jogador brigou com a torcida. Foi loucura, loucura, Então, loucura. no sul foi isso, vindo para o Sudeste. Aqui em São Paulo foi Palmeiras e Corinthians, né? A final, o Corinthians foi o campeão paulista. Mas aqui em São Paulo é o que eu sempre digo: a obrigação é os quatro grandes estarem nas semifinais, e esse ano foi o que aconteceu. Os Depois quatro de grandes 9 anos. nasceram depois de 9 anos. Para mim, na minha visão, o Campeonato Paulista é um campeonato gostoso de ganhar, é um título legal, dá um dinheiro bom, mas para mim é a pré-temporada dos times grandes, é a obrigação dos quatro estarem nas finais. Porque aí é clássico, aí é igual a gente falou do Sul com referente ao Grêmio O Grêmio. e o Aí, Internacional. Chegou aí os a dois na gente final, aí é a tem sequência. obrigação.
Aí você tem em Minas Gerais, lá foi um campeonato meio atípico, né? O Cruzeiro fez um Cadê o Cruzeiro investimento do Gabigol? absurdo. O Gabigol não conseguiu jogar Não no chegou primeiro. ainda em Minas? Não chegou em Minas ainda. Acho que ele. Eu não sei se você Ixi, lembra da famosa live que ele fez dia 31. sim, Ele estava em um carro parado, né, numa estrada lá, eu vendo acho que um ele se outdoor. perdeu. Acho que ele se perdeu O ali. Waze direcionou pro lado errado, então. Às vezes ele estava indo do Rio para Minas e o Waze mandou ele para o Espírito Santo, para Bahia. É, Enfim, às foi para vezes outro lado. passou, é igual em São Paulo. Saiu para perdeu a entrada, já era. Já acabou. Aí você tem ali em Minas o Atlético Mineiro campeão de novo, né? A Uhum. supremacia atleticana em cima do América. Pô, deu dó do presidente do América, que disse que o América seria campeão. Aí tomou 4 no primeiro jogo, perdeu a volta. Aí ele voltou. Mas pelo menos nós temos 10 títulos, né? Em contrapartida, o Atlético tem 50. Enfim, no Rio de Janeiro também não foi muito diferente, deu a lógica, Flamengo ganhou a hora que quis o campeonato, né? Em cima do Fluminense, o Vasco ainda assim chegou na semifinal e o Botafogo, sinal Nem amarelo, viu, isso, Vitinho? nem Sinal isso. amarelo para o Botafogo, não se classificou para as Quem finais. gosta do Cartola, depois a gente vai passar rapidinho para os jogos da primeira rodada, falando até os nossos palpites e tudo mais. Uhum. É bom apostar contra o Botafogo, tá? O Botafogo que está sem técnico desde o início do ano, uma estratégia que o John Textor aí adotou, que é meio kamikaze, é jogar fora E o ainda primeiro mais é semestre. Palmeiras e Botafogo em Palmeiras. Palmeiras vem machucado É, do vai ter título que. paulista, vai ter que dar a resposta. É, Então, então. enfim, o Botafogo sem um time. O Botafogo é aquilo, Vitinho. O Botafogo está se preparando para o Mundial. Hum, Aí eu já comentei isso no vídeo. O técnico, que nem existe o técnico no Botafogo, precisa virar um jogo lá no Mundial. Vamos supor, contra aí, sendo otimista, né, assim, para os caras, para ser viajão, hum, Botafogo e Barcelona, 1-0 Barcelona, gol do Rafinha, dando tapa na cara de geral do Botafogo. Aí o Botafogo precisa virar o jogo. uhum. Tá ganhando, ele tá perdendo de 1-0. Aí o treineiro olha assim pro banco e vê lá Juan Cruz. Não vai conseguir, A né? gente conhece esse cara aí, tá? Então o Botafogo nem se classificou e tomou um transfer ban na FIFA, tá pendurado lá, 3 anos sem registrar novos jogadores inscritos. Indo para a Bahia, o campeonato mais interessante aí dos estaduais, na minha opinião. Foi mais O Bahia foi disputado. campeão em cima do Vitória. Eu assisti o finalzinho desse jogo no domingo, foi muito legal o jogo de assistir. O Vitória vem bem também para o Campeonato Brasileiro, Uhum. não é um time que vai brigar talvez nas últimas Os posições, times do não. Nordeste, tirando o esporte, na minha opinião, eles vêm muito fortes pro campeonato. Vem muito forte. Falando em esporte, o próprio foi campeão lá no Pernambuco, né? Também deu a lógica, o esporte ganhou do Retrô a final. Uhum. Dos principais. Lá em Brasília vai ser a final ainda. O Gama vai jogar a final. O Brasiliense está fora. O Cuiabá também não está na primeira divisão. Eu acho que os dos principais, Vitinho, são esses aí, Sim, né? acho Do legal a Nordeste. gente. Lá em Fortaleza, os dois do Ceará vão jogar a Série A. E O o da. Ceará ganhou do Fortaleza a final, Uhum. jogando muito bem, com o Pedro Atacante Raul. Pedro Raul. Em 5 jogos, ele fez 6 gols. O Memphis. Em 20 jogos, ganhou 5 milhões de reais sozinho. Aí você vê o que você quer para sua vida, né? É, Simples assim. como diz a minha mãe, tudo na vida são escolhas. São escolhas. Você escolhe o que você quer para sua vida. Os principais campeões do Brasil estão aí, né? Prontos para começar o brasileiro, Uhum. prontos para nos ver, nós vermos desfilando esse futebol maravilhoso de todos eles, né? Vistoso, diferenciado e Esse muito mais. futebol muito mágico aí da CBF e dos nossos boleirinhos principais, Hum. estamos aí à porta do Brasileirão, Vitinho. Então é isso. Vou puxar aí com você a rodada e aí você dá o seu palpite. Eu falarei em seguida
e assim vai esse vídeo mais curtinho e a gente volta na terça-feira para cobrir toda a rodada, falando também. Tem Não, jogo tem segunda? jogo segunda, por isso que eu falei terça. E na segunda, no máximo, só vai ter um pós-jogo do Peixão mesmo, o básico, só o básico. Mas beleza, vamos começar amanhã. Amanhã temos exatamente 6 jogos, Muito começando bem. com Juventude e Vitória. Para mim, pessoalmente, de tudo que foi o campeonato, para mim é 1-0 Vitória aqui, só porque tá fora de casa. Se fosse na casa no Barradão, ia ser pelo menos 3-0. Vitinho, eu vou te falar que o Juventude deu trabalho pro Grêmio. Ele chegou na semifinal lá. Mas é o Eu Grêmio vou do na. Quinteiros, amigão. Não é o Grêmio do. Mas o Juventude acabou bem o ano passado, assim como o Vitória também. Uhum. Começou bem também o ano. O Carpini deu Só que, o- uma. só que o Vitória, ele foi pra final e perdeu para um Bahia muito melhor no Sim, taticamente, no papel, né? financeiramente. Financeiramente. Juventude perdeu para um Grêmio mais machucado, mas perdeu para foi um jogo meio atípico, um jogo meio Truncado, eu diria. ali, para não falar roubado. Hum, Então, eu vou ficar com 1-1. 1-1. Todos os jogos de amanhã. Não, 5 dos jogos de amanhã, dos 6 jogos, são às 18h30. Tendo só às 21 horas Flamengo e Internacional. O outro que eu posso puxar aqui é Fortaleza e Fluminense. Eu acho que o Fortaleza ganha, não porque o Fluminense esteja mal. Porém, eu acho que até melhorou durante o campeonato, chegou à final aí com o Flamengo. Porém, o que eu acho, o esqueci o nome do técnico lá. Mano Não, Menezes, do Fortaleza. Voivoda. O Voivoda vai ter que dar uma resposta depois de perder pro Ceará. E isso vai ser. Você viu que o Fortaleza fechou com o Daverson, né? Aham. E com o ex-menino da Vila, Alanzinho. Opa! Jogava muito no Guarani, o Alanzinho. Jogou muito no estadual lá, que ele tava no Ferroviário. Ele vai dar trabalho esse menino aí. E eu acho que esse jogo vai ser um 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. É em Fortaleza o Em jogo? Fortaleza, no Castelão. 3-0 Fortaleza, o Mano Menezes cai na terça-feira. Caraca, tu tá sendo o profeta do caos no bagulho, né? Não, o, Ele já demitiu 3 técnicos. demitiu Carille, Quinteiros. Quinteiros e o Mano Menezes. Eu acho que Esses, tô. Eu acho que até o final dessa rodada tu vai demitir mais um. Mas eu vou ficar e quietinho. tem um que já nem tem técnico. E pode ser que um desses três aqui, ou o quarto aí, não sei quem você vai falar, cubra o buraco do outro. Não, eu vou falar, mas tem uma notícia aí do final do vídeo que eu acho que vai ter time pra esse cara. Grêmio e Atlético Mineiro em Grêmio. Pra mim, 3-1 Galo. 3-1 Galo. Uhum. Vou na sua, 3-1 Galo. Porque eu acho que o Atlético Mineiro saiu melhor e o goleiro do Atlético Mineiro é melhor. É o Everson. O Grêmio, desde que o Marcelo Grois saiu, não se encontrou mais. E isso que o Marcelo Não, Grois saiu já tem uns quase 10 anos, vamos falar assim. eu acho que ele saiu, mano, em 2018. Então, Porque quase eles, 10 eles anos. jogaram a Libertadores em 17, que ganhou, né? É, Ele foi o destaque. uhum. Ele Ele deve foi um ter dos saído aí. destaques junto do Luan. Depois acabou o futebol lá no Sul. São Paulo Esporte, em São Paulo. São Paulo e Sport em São Paulo. Eu acho que esse deveria ser o quarto técnico que eu vou derrubar na primeira rodada. Eu acho que na primeira Ele rodada, não. mesmo, ele mesmo. Na primeira rodada, não. 2-0 para o São Paulo. Hum, O Sport é um candidato ali para brigar na parte de baixo da tabela. Posso estar muito errado. Me uhum, perdoe aí você que torce para o Sport.
Uhum. E falando de Zubeldia, eu acho que é um dos técnicos que não dura 10 rodadas. Ele já chega bem a torcida Pô, ele insatisfeita já com ele. demitiu Mano Menezes, Zubeldia, Quinteiros e o. Caraca, Mano Menezes. E o Mano Ah, Menezes. Pode ser que tenha mais aí, vamos ver. e o Botafogo nem técnico tem ainda. Nem técnico tem. E aí, ó, E outro, conseguiu demitir dois auxiliares. O Botafogo outro, demitiu outro para você demitir. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol. Em Boa. Cruzeiro, BH. Ó, o Cruzeiro ganha. Cruzeiro ganha. Pra 2-0 o Cruzeiro. 2-0 Quem tá lá Cruzeiro. de, quem tá lá de técnico é um português, não é em É, Cruzeiro? agora ficou o português, ele veio na última rodada, que foi aquele jogo que eles perderam pro América. Não tem como avaliar muito, tá ligado? É, não, e o Mirassol trouxe Não, no Mirassol eu já nem lembro. o Depois do Mirassol que o demitiu o Zeca Barroca ele- e trouxe um outro treineiro. que foi que jogou a semi com o Corinthians, mas eu já também não lembro. Mas também não vai cair agora, não. Esse aí vai esperar mais. Esse aí vira o turno. Do Mirassol vira o turno. Porque o Fa- Mirassol vai seguir assim, ó, ele vai seguir aquele caminho assim, na próxima rodada ele vai melhorar. Na próxima, até virar o turno. Quando virar o turno, aí desandou, aí manda embora e coloca o auxiliar lá de. E para fechar a rodada de amanhã, né? Que é a rodada do sábado 29, temos Flamengo e Inter. Esse jogo eu acho que vai ser bem disputado. Os dois times estão muito bem no ano em si. O Felipe Luiz deu uma cara muito legal pro Flamengo e o Internacional também tá com uma cara legal do Roger Machado. São técnicos que trabalharam bem, são brasileiros, Estilos diferentes, né? estilos diferentes, porque a posse de bola é o estilo mais do Felipe Luiz e o Roger é mais do jogo reativo. Então, esse jogo, minha opinião, vai ser 1-1, empate, porque vai ser o primeiro grande jogo do campeonato. Assim. Eu vou falar, eu não, ó, não é sendo profeta do apocalipse, tá? Hum, Mas a gente teve um jogo internacional essa semana. Que ninguém quis falar nada do jogo internacional que a gente teve essa semana, um jogo de data FIFA. hum, Nós brasileiros tivemos um jogo essa semana aí, né? Terça-feira. opa. E o Dorival caiu. Já caiu agora. O Tem Dorival caiu meia agora hora. pela manhã. Então, cara, o que que eu acho? O que que eu acho? Eu acho que o presidente. Olha só, vou dar a resposta do jogo do Inter, já avisando lá na frente. Hum, Eu até comentei com você um comentário que eu vi, a redundância, me desculpe aí, mas eu comentei um comentário que no Sport TV o cara falou assim, ó, eu não vejo como você montar um time para um ano e chegar numa Copa e ir bem. uhum, Temos o Mundial. Os principais treinadores do Brasil e do mundo estão no Mundial, né? é, Então, do Mundial para a Copa vai faltar exatamente um ano. Quando sim. acabar o Mundial, é um ano para a Copa, Exata, 365 dias. exatamente. Do Mundial para a Copa só vão faltar 3 convocações e a convocação final. 4 convocações. Sim. Legal. Muito difícil um treinador de primeiro escalão, Querer vir pra cá. top, querer pegar. É uma E aí eu busca, acho que mano. essa daí pode cair no colo do Felipe Luiz. É, tá sendo um bom Entendeu? técnico, fez, quer queira, quer não. Ano passado meio que deu, colocou o Flamengo no trilho e o caramba quatro. Exatamente. É um E cara a gente novo. sabe que a CBF gosta de um técnico que tá no Rio de Janeiro. E outra, né? E outra. De repente, se o Felipe Luiz dá a mesma sorte que o Dunga deu, o Dunga teve tempo. Mas o Dunga, assim, de primeira, foi para a seleção, ganhou tudo que disputou, chegou na Copa bem, do nada, e foi até onde deu. Aham. Entendeu? De repente, pode lançar uma dessa para o Felipe Luiz. É, Enfim, e independente de como ele caia, se ele cair, obviamente, na Copa já, numa semifinal ou numa quartas,
Ele só vai fazer o que o Brasil está fazendo até agora, nos últimas três, Exatamente. quatro Copas. Então ele não vai ser o maior culpado, minha E, opinião. e aquilo, né? É como eu falei, um técnico de primeiro escalão, muito difícil vai querer pegar essa barca. É, Agora, um técnico que nem o Felipe Luiz, que não é ainda primeiro escalão, mas é um técnico novo, estudioso, é o prato perfeito para meter nessa barca aí e deixar ele de comandante. é. Resultado de amanhã. Eu vou ser. Não tem nada a ver com a parte do treinador agora, tá? Mas eu acho que amanhã dá 2-0 Internacional. Então é isso, né? Vai que o Flamengo amanhece sem técnico, né? E passando para os jogos de domingo, e já vou puxar o de segunda-feira também. Vou falar os três jogos de domingo e o da segunda, porque são os últimos quatro jogos da rodada. Domingo, começando às 16 horas, Palmeiras e Botafogo. Desculpa, eu acho que vai ser pelo menos uns 3-0 pro Palmeiras aí. É, eu também vou na sua, 3-0 Palmeiras. Porque o Botafogo sem técnico é o que pra mim tá faltando no. Tá faltando comando na boca. Vamos se falar. Eu vou falar uma coisa para você, pode parecer meia loucura da minha parte, mas eu acho que o Botafogo vai ficar se preparando para o Mundial até o dia lá 31 de julho. E a Hum, hora que acordar no Brasileiro vai ser tarde. é, pode ser que isso aconteça e a gente sabe muito bem quando a SAF é mal administrada o que acontece. Passando pro jogo mais importante da rodada, obviamente. Vasco da Gama e Santos Futebol Clube em Vasco. 3-0 Santão. Eu ia Um colocar outro. Eu ia colocar placar simples. Placar simples, três eu a ia zero. colocar o 3-0. Vou ser mais ousado. O Santos vai ganhar de 4-0 esse jogo para começar bem o Campeonato Brasileiro. E o Soteldo vai subir na bola lá em São Januário. E esse daí vai cair? Esse técnico aí? Qual dos O dois Calili? times? Não, qual dos dois times? O quê? Quem tu acha que cai primeiro? Do Santos e do Vasco? Técnico. Não, o Carille. O do Santos, vou te falar o seguinte. Ele caiu nas O- garras da família Ney. Exatamente, mano. Não tinha a família Scolari na Copa de 2002, é a família Ney. Só que o que que aconteceu? O cara deu uma entrevista no Esporte por Esporte, acho que foi sexta, tem uns cortes aí Eu pelos vi, eu vi. Instagram. Ele falou, pô, o dia que eu dei folga pro meu time lá em Bragança, nós ganhamos de 4-0 do Flamengo, tem que ter o equilíbrio. O Caixinha, de repente, é o boleiro que nós precisava, né? Chegou na hora certa, É um cara que não entende sei, de tática, mas também sabe deixar ir. lidar. É, O que que ele falou nessa mesma entrevista aí num outro recorte? Perguntaram para ele do Gil. Não, eu errei. O Gil é responsabilidade minha. Pô, foi erro meu, me desculpa, me perdoei com o cara, equivoquei. O Gil é meu titular, o cara já, entendeu? acontece. Acontece. Dito Então, isso, 4-0 o Santos. Dito isso, lembrei da entrevista, eu vou na sua. 4-0 Santos. e eu falo os gols, hein? Pra desencantar, tirar A Uruca. ziquezira, a uruca, eu vou falar. Um do Barreal, um do Roreiser e dois do Tiquinho. Pode clipar aí. E eu vou colocar no meu cartola, tá, Tiquinho, tá? Tá? Só pra te avisar. Depois a gente Tá bom. compara os times e tal. Quando sair lá, a gente compara. Na terça-feira, a capa do vídeo você já põe os nossos times aí, a gente printa, põe o time e vê aí, na capa de terça-feira. Fechou. E Bahia e Corinthians em Bahia. Eu acho que vai ser o sonho da a fada madrinha da Cinderela já foi embora, já deu meia-noite. Então, 2-0 Bahia com folga. É o jogo das festas, né? Os dois É. campeões estaduais. É 2-1 Bahia. 2-1 Bahia. E para fechar na segunda-feira, Bragantino e Ceará. Cara, o Bragantino tá mal. O Ceará vem de vitória no estadual. Que acordou o dragão chamado Fortaleza? Acordou. Porém,
Cara, eles estão vindo numa maré muito boa mesmo. Pedro Raul, 6 gols em 5 jogos. É loucura agora. E eu acredito que vai ser, pra mim, 2-1 pro Ceará. Eu vou na sua também, 2-1 Ceará. E quantos técnicos eu demiti aí? 5? 5, o Carille, Mano Menezes, Quinteiros, Umbeldia e o do Botafogo já tinha saído. Ah, não, do 5. Mirassol, perdão. Do Mirassol. Anota o sexto técnico aí, Fernando Seabra. Isso aí também não vai muito longe lá em Bragança, não. Eu acredito que o Bragantino não vai errar 2 vezes. Hum, Querendo ou não, o nosso treineiro era o treineiro do Bragantino ano passado e os caras sim. foi até onde deu com ele, foi muito longe e correu muitos riscos. Uhum. Eu acredito que o Bragantino não vai Não fazer vai uma boa cometer esse mesmo erro, apresentação não. e não vai cometer o mesmo erro, não. Hora que já. Porque assim, o Fernando Seabra, ele deu certo naquele começo no Cruzeiro, porque ele foi ali né, os caras estavam correndo por ele e tudo mais. É. Aí chega numa hora que o cara não vai mais evoluir, ele vai ficar nesse limbo, né, patinando e tal. Aham. E foi muito nítido no jogo contra o Santos no Paulista que o time do Bragantino é um Tava time sem perdido. ideias, é um time sem ideias, E fora perdido. que hoje em dia é o que o Abel conseguiu imprimir muito bem no Palmeiras, é você ter um time resiliente. Porque tem Sim, jogo, cara, que o bagulho não vai encaixar, tu toma um gol e vai aquele gol, você até consegue empatar às vezes, porém ter a força não só física como mental para você virar, são poucos técnicos que conseguem colocar no time. exatamente. E o Léo Condé é um técnico muito bom, é da nova safra aí, né? Uhum. Ele fez um excelente trabalho no Vitória. O Vitória tem um problema lá, não sei o que que é, cara. Eu não acompanho muito bem o Vitória, mas o Vitória tem excelentes jogadores, excelentes treinadores. Dali a pouco, do nada, Manda muda embora. tudo, manda embora o cara. Aí o cara sai falando que tá tudo bem e tal, foi normal, aquele lá discursinho todo. O presidente também, pô, tá tudo bem porque mandou embora, né? Então, ou seja, É. alguma coisa de bastidores deve acontecer lá, né? Então, o Vitória perdeu um excelente jogador que foi o Wagner Leonardo. Assim foi com o Zeca, que o Zeca estava lá o ano passado. Uhum. Enfim, né? Eu acredito que o Léo Condé é um treinador aí que vai ser um nome para frente aí muito importante no futebol. E aí, fechamos a primeira rodada do Brasileirão. Vamos estar colocando aí, né, eu vou ver se eu consigo fazer o compartilhamento de tela aí no próximo vídeo para mostrar as nossas classificações e vamos fazer o nosso cartolinha. Espero que todos joguem, participe. Esse ano vamos ter a nossa liguinha aí com os nossos amigos e ano que vem, ao final do campeonato, vamos ver se nós temos uma prenda que eu ia chamar o teu amigo para uma aposta. E eu, quando eu coloco um bagulho na minha cabeça, é foda. E vamos ver aí. Assim eu me despeço do vídeo. Curta, comente, compartilha aqui embaixo. Qualquer coisa, entre em contato conosco no nosso e-mail para promoções ou qualquer que seja aí, para uma parceria. Estamos no contato no e-mail. E é isso. Vou deixar o Everton falar a sua citação final aí, antes de finalizar o vídeo. Bom, as minhas considerações finais, obviamente, eu vou começar pelo Santão. Ah, Boto muita fé no Santos, como eu falei na inicial, falo na final também. Boto fé no Santos sempre. Estava com saudades de ver o Santão desfilando pela Série A do Brasil, que é o lugar onde ele jamais deveria ter saído. uhum. Acho que o Santos vai fazer um campeonato ali de meio de tabela para cima, sendo bem pezinho no chão, né? Acredito que de 10º para cima, buscando ali uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Foi Acho onde que o eu Santos. coloquei, eu acredito que até a maioria dos influenciadores do Santos colocou o Santos ali, vaga direta para Libertadores. Não campeão ainda, porque talvez falte algumas peças, vamos dizer assim. Para este início de campeonato. Também quero salientar algumas coisas saindo
do Campeonato Paulista, né? Saindo desse primeiro semestre de futebol e engatando aí no segundo dali a pouco. O que aconteceu ontem lá em Itaquera, se fosse na Vila Belmiro, o Santos teria tomado 20 jogos de suspensão. Se fosse em São Januário, teria tomado 35 jogos de suspensão, aonde a torcida tirou bombas dentro do campo, onde a torcida ligou os sinalizadores, tá? Então veja bem que olha as críticas que eu vou fazer, não é pro time, não é pro Corinthians, não é pra festa. Ok, parabéns campeões. Parabéns Palmeiras também pelo vice. Mas 2 pesos e 2 medidas sempre. Sempre, sempre, sempre. Outro ponto, o Soteldo subiu na bola contra o Vasco, foi criticadíssimo por todo mundo. Naquele dia o Soteldo jogou demais, fez gol, deu assistência, o Santos ganhou de 4-1 do Vasco, né? O Santos precisava naquele momento Foi daquilo, pra lavar a alma naquele jogo lá. e o Soteldo foi criticado. Praticamente a mídia forçou o Soteldo a torcida se virar contra o Soteldo na Ah, época. é a mesma coisa que fizeram com o Neymar esse ano com relação à vilania, né, dele. Sim, e ontem o Depay fez a mesma coisa, ele deu aula de como prende a bola, 2 pesos e 2 medidas sempre. E um terceiro ponto é a nossa arbitragem. Eu sempre falo aqui sobre a apito, né, mas não que tenha roubado, eu não vejo por esse caminho, mas um árbitro igual o Matheus Candansan, ele não pode apitar um jogo de semifinal de Paulista, Então você ele não concorda pode com o Gil? apitar ele não pode apitar uma final de Campeonato Paulista. Ontem, não sei, você falou para mim que você não assistiu o jogo, né? Não, Você não estava vi. só acompanhando, eu assisti, né, o jogo. O Matheus Candansan, ele não estava sabendo acabar o jogo, simplesmente assim, ele não estava conseguindo arrumar um meio para ele acabar o jogo, entendeu? Então, assim, não tinha por que ter tido 200 minutos de acréscimo, igual ele deu, porque ele deu o pênalti existiu, o VAR rapidamente colocou o pênalti em prática, né? Validou o pênalti dele, mas ele não tem respeito, ninguém respeita ele. O Abel Ferreira foi expulso e não saiu de dentro de campo. Ele falou que não ia sair, não saiu. Isso demorou demais, talvez tenha atrapalhado um pouco o Veiga, bateu o pênalti. No calor do momento, né? Então, assim, é um árbitro despreparadíssimo. Matheus Candansan não serve para apitar nem jogo de terceira divisão. Me desculpe, meu conterrâneo de Osasco. Estudou na mesma escola que eu, em séries inferiores à minha, sou mais velho que ele. Matheus Candansan, horrível. Não pode apitar jogos grandes igual ele vem apitando, né? Como prêmio A pela Edna ruindade. 2.0, né? A Edna 2.0. Só que a Edna, cara, os jogadores respeitam. O Matheus Candansan, não. Todo mundo peitou ele, empurrou ele, mandou nele o jogo inteiro. Enfim, meu amigo, o Santão é o nosso principal objetivo aqui. Vamos para cima dele, Santos. Vamos buscar esse brasileiro aí. Tem a Copa do Brasil para nós também. Buscar essa vaga na Libertadores. E como eu falei no final do outro vídeo, em fevereiro, que poderia acontecer, um argentino poderia pintar aí pelo Santão, o Roleiser já veio, o Neymar já veio. E uma notícia do Lucas Mussetti, eu encerro aqui, diz assim: Pedro Caixinha inspira-se em trio MSN para o Neymar poder jogar. Como você quiser. Seria um absurdo cinema, como diz o meme. E assim nós encerramos esse vídeo. Até o próximo vídeo, Telenautas.